Senhor, alguns dias atrás, algum tempo, Ele vem colocando no meu coração, e isso que eu quero compartilhar com a igreja é algo que o Senhor ministrou no meu coração. Então, o primeiro que recebeu essa palavra fui eu, assentou no meu coração, e eu quero compartilhar com a igreja, quero trazer nessa manhã, e a minha oração é que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, possa preencher cada coração nessa manhã. Que não seja eu falando, mas que seja o Espírito Santo trazendo a revelação, trazendo o discernimento. Vocês possam abrir o coração e receber essa palavra. Amém? Vamos abrir a palavra lá em Provérbios 4, 23. Eu vou citar vários versículos. E para quem gosta de anotar, o tema dessa palavra é edificando a mente com as verdades de Deus. Porque eu creio que hoje existem várias vozes no mundo, várias sutilezas, que muitas vezes tentam nos enganar. E a nossa mente, ela precisa ser edificada com as verdades do Senhor. Existem algumas verdades, existem mentiras, e existe a verdade de Deus. Então é sobre isso que eu quero falar, para a gente edificar a nossa mente com as verdades do Senhor. Lá em Provérbios 4, 23, diz assim: sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Salmos 19, 14, os irmãos não precisam abrir, eu vou citando aqui, quem quiser ir anotando. Diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A Bíblia usa a expressão coração, muitas vezes, para descrever a nossa alma, a nossa mente, a fonte dos nossos desejos, emoções, sentimentos e vontades. O coração, para o salmista, quando nós lemos em Salmos, era um espaço sagrado a ser protegido, moldado pela fé e pela sabedoria divina. Obrigado, meu irmão. É um local que deveria refletir integridade e fidelidade a Deus. Pois nossa mentalidade, por estar corrompida pela velha natureza, nos conduz a um padrão de pensamentos carnais, impuros, torpes, seduzidos pelo padrão do mundo, segundo os desejos da nossa carne. Então é sobre isso que nós precisamos lutar. É sobre isso que nós devemos edificar a nossa mente com as verdades do Senhor. Por muito tempo, nós nos habituamos a usar essa mentalidade carnal e viver segundo os pensamentos da velha natureza. Durante a nossa caminhada, por várias vezes, nós nos habituamos a usar essa mentalidade carnal. Temos apenas uma mente. O que muda é a nossa mentalidade, que precisa ser transformada pela palavra de Deus e pela conversão. Amém? E no momento que nós nos entregamos ao Senhor, no momento que nós nos convertemos ao Senhor, começa esse processo de mudança, esse processo de transformação. Em Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando chega a luz de Deus pela sua palavra, e pela ação do Espírito Santo, nós somos convencidos e ensinados a filtrar cada pensamento que nós temos. Como a palavra diz aqui que nós não devemos nos conformar com esse século, mas precisamos transformar a nossa mentalidade, transformar os nossos pensamentos. Cada palavra que pronunciamos precisa ser direcionada para o Senhor, precisa ser
analisada se realmente aquilo é uma verdade ou não. Os nossos lábios, eles podem permanecer calados por muito tempo, mas a nossa mente, ela não para nunca. A nossa mente, ela 24 horas por dia trabalha, mesmo quando nós estamos dormindo. A mente humana, ela pode ser uma grande fonte de edificação ou de destruição. Como que eu vou utilizar a minha mente? Para destruir ou para edificar? Muitas vezes invadem-nos pensamentos perniciosos que nos destroem. Muitas vezes vêm pensamentos carnais do nada. E isso muitas vezes acaba consumindo o nosso coração, gera um sentimento de tristeza. Outras vezes a nossa mente, ela se torna como um barco sem leme, né? Para onde eu vou, você fica perdido. Existem estudos, irmãos, que diz que a nossa mente, ela produz entre 50 a 70 mil pensamentos por dia. É cerca de 3 mil pensamentos por hora. Então é muita informação, é uma carga de informação que a nossa mente recebe algo extraordinário. A nossa mente recebe informações a cada milésimo de segundo. E muitas informações dessas são informações erradas. Muitas informações são mentiras que são lançadas sobre nós. E muitos desses pensamentos tentam nos atrapalhar. Muitos desses pensamentos vêm para tirar o nosso foco da pessoa de Cristo. Por isso que nós precisamos sondar o nosso coração, sondar os nossos pensamentos, o nosso entendimento. Por isso que nós precisamos dessa renovação da nossa mente. A nossa mente deve habituar-se a pensar na verdade e viver a verdade de Deus. Amém? Como eu li Provérbios 23, a partir do versículo 20, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O salmista nos dá um excelente conselho para guardar o nosso coração. E a pergunta é: por que eu devo guardar o nosso coração? Porque dele procedem as fontes da vida. Então, quando eu entendo que o meu coração precisa ser guardado no Senhor, para que as fontes da vida procedem dele. E o contrário é verdadeiro. Se eu não guardar o meu coração, as fontes da morte também procedem dele. Se aprendermos a controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e o nosso coração, permitindo que Deus governe sobre eles, nós seremos fortalecidos pelo exercício de andar na verdade. Hoje existem muitas pessoas que, ainda que passem por diversas experiências com Deus, nunca entram em uma firme edificação com a verdade. Isso é triste. Isso é triste, irmãos, porque pessoas muitas vezes têm muitas experiências com o Senhor, mas elas nunca entram nessa verdade, nessa edificação da verdade sobre as suas vidas. E este é um ponto de vital importância para desfrutarmos de uma saúde espiritual. É quando essa verdade vem e habita no meu coração e transforma o meu coração, que eu começo a desfrutar e começo a ser fortalecido no meu interior. E se nós quisermos alcançar uma vida espiritual forte e plena, precisamos encher-nos da palavra de Deus. Precisamos nos apegar à palavra de Deus. Precisamos meditar na palavra do Senhor. Lá em Efésios 6, a partir do capítulo 11, Paulo nos dá um exemplo
de um soldado romano. Ele vai descrevendo o soldado romano, a armadura do soldado, onde ele usava a sua armadura para ser protegido de qualquer ataque do inimigo. Obrigado, meu irmão. Não tomo tanta água assim, né? Mas amém. No versículo 17 de Efésios 6, diz: tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação nos protege a nossa mente. A mensagem da obra redentora produz arrependimento e mudança de mentalidade. Nós precisamos entender essa verdade e caminhar sobre ela. Essa verdade, ela não pode vir apenas no meu intelecto, apenas isso. Ela precisa gerar transformação no meu coração e na minha mente. No versículo 14 de Efésios 6 diz: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A primeira coisa que o soldado colocava sobre o seu corpo era a couraça, que deveria ficar bem ajustado, bem apertado, pois isso lhe dava firmeza no momento da batalha. Então era algo bem ajustado para cada determinado tipo de soldado. A couraça faz parte da armadura do soldado. A couraça é a armadura que protege o coração do guerreiro. Então no momento da batalha, existia aquela armadura, aquela couraça, que protegia os órgãos-alvo do soldado. E a couraça da justiça que Paulo diz, que Paulo faz essa comparação, protege o nosso coração contra os dardos inflamados do inimigo. Então por isso que nós devemos colocar sobre nós a couraça da justiça, o capacete da salvação. Nós devemos nos vestir a armadura do guerreiro, a armadura do cristão. Para termos força, precisamos cingir os nossos pensamentos com a verdade de Deus a cada dia. A cada momento nós precisamos cingir as verdades do Senhor sobre nós. Por quê? Nem tudo aquilo que vem sobre a nossa mente durante o dia provém de Deus. Nem todas as informações que nós recebemos diariamente provêm do Senhor. Muitas coisas que chegam na nossa mente são setas lançadas pelo inimigo, pensamentos lançados pelo diabo, são os dardos inflamados do inimigo. Em outros momentos, somos nós mesmos responsáveis em alimentar a nossa mente. Vários pensamentos são projetados em nós, são projetados na nossa mente, a todo instante, por aquilo que nós temos pensado, por nós mesmos. Então muitas vezes são dardos inflamados do inimigo, em outros momentos somos nós, que somos responsáveis por esses pensamentos. Em Mateus 6:22, diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas? O bom olho pertence à pessoa cujos motivos são puros, que tem um único desejo pelos interesses de Deus, e que está desejosa de aceitar literalmente os ensinos do Senhor. Essa é a pessoa que tem os bons olhos. Como a palavra diz, que a candeia do corpo são os olhos. Se os meus olhos são bons, eu irei alimentar o meu corpo com o quê? Com coisas boas. Se os meus olhos são ruins, eu irei alimentar o meu corpo com o quê? Com aquilo que é ruim. A sua vida inteira está inundada com luz. Ele crê nas palavras de Jesus, abandona os prazeres da terra e acumula tesouros no céu. E sabe que esta é sua única e verdadeira segurança. A nossa segurança, irmãos, não está em coisas terrenas.
A nossa segurança não está naquilo que eu possuo, naquilo que eu tenho, mas a nossa segurança está em acumular tesouros nos céus. Todos creem? Amém? Em contrapartida, o olho mau pertence à pessoa que está tentando viver para os dois mundos. Ele não quer abandonar os prazeres da terra, mas ele quer também acumular os tesouros no céu. Infelizmente isso não dá certo. Não tem como viver dividido. Não tem como eu querer viver para o Senhor e querer viver para o mundo. Não existe. Ou o meu coração, ele tem buscado aquilo que realmente é do Senhor, aquilo que realmente faz sentido para as nossas vidas, aquilo que vai fazer com que eu acumule tesouros no céu, ou aqui na terra. Os ensinamentos de Jesus não parecem práticos e são impossíveis para ele. Ele carece de uma direção clara, pois ele está cheio de trevas. E antes da nossa conversão é assim. Até tentamos andar nos caminhos da verdade, nos caminhos do Senhor, mas alguma coisa não está deixando claro tudo isso. E aí a pessoa fica dividida. E muitas vezes nós, que já entregamos a nossa vida para o Senhor, se nós não caminharmos essa verdade do Senhor, em alguns momentos, tentaremos andar pelos dois caminhos. Os olhos são a janela da nossa alma, e por eles podem entrar muitas coisas boas ou ruins. Quando o salmista diz para nós guardarmos o nosso coração, os nossos olhos também faz parte do nosso coração. Porque é através dos nossos olhos que o meu coração vai se enchendo. Precisamos cuidar com aquilo que temos olhado. Os meus olhos têm uma grande influência sobre a minha vida, sobre a minha mente. E pois na época em que nós estamos vivendo, nós temos muito acesso através da internet. Pois o dia todo nós estamos recebendo conteúdos de várias maneiras. Pela internet, pelo celular, pela televisão. E muitos desses conteúdos são contrários àquilo que nós acreditamos. E através desse aparelho que nós temos aqui, que todo mundo tem na mão, no bolso, aquele aparelhinho de celular, tão inofensivo, aparentemente, nós somos contaminados, somos alimentados, somos conduzidos a desviar o nosso coração daquilo que edifica. Infelizmente, irmãos, o celular, a tecnologia, tem desviado os nossos olhos, tem desviado o nosso coração, tem desviado a nossa atenção, que deveria ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Não sei se todos já ouviram, mas existe uma doença hoje chamada nomofobia. Psiquiatra, psicólogo trata muito isso daí. E o que é isso daí, nomofobia? Ela é uma condição em que a pessoa desenvolve um medo ou ansiedade irracional de ficar sem o celular. Ou ficar desconectada. Se nós prestarmos atenção, nós, em algum momento do dia, ou pessoas próximas a nós, você vai ver essa preocupação, essa ansiedade de ficar sem o celular. Isso chama nomofobia. E muitas pessoas, elas vão dormir com o celular nas mãos, e a hora que acorda, a primeira coisa que ela faz é pegar o quê? O celular e entrar nas redes sociais. Ela já dorme e acorda com a rede social. A tecnologia, ela é muito importante. O pecado não está na tecnologia. A tecnologia nos ajuda. É através da tecnologia que muitas vezes nós temos acesso a muitas doenças, resolução de problemas. A tecnologia, ela é boa. O pecado não está nela, mas naquilo que as pessoas estão consumindo
da tecnologia. Aquilo que eu estou consumindo da tecnologia é o problema. Consumindo nas redes sociais, o tempo que nós estamos perdendo e os conteúdos que estamos recebendo, isso sim é o problema. Isso sim é o pecado. Isso que desvia a nossa atenção. Você ter um celular, ter uma rede social não é pecado. Mas o tempo que você tem gastado, o tempo que você tem utilizado, aquilo que você tem seguido nas redes sociais, isso sim vai se tornando pecado na sua vida. Não sei se todos acompanharam, um tempo atrás até o Alessandro, se eu não me engano, marcou um momento aí com os pré-adolescentes e com os pais, para falar um pouquinho, né, sobre esse tempo, sobre esse momento que nós estamos vivendo. E não sei se todos acompanharam essas últimas notícias sobre o uso da tecnologia por menores de idade, influenciadores, como isso tem impactado a vida das pessoas, como isso tem destruído vidas de famílias, e como isso tem entrado também no meio da igreja, irmãos. Às vezes nós olhamos meninas, crianças, fazendo fotos sensuais e postando no Instagram, sem maldade, sem malícia, 6, 7, 8 anos de idade. Será que isso é normal? Será que isso é normal, irmãos? Então olha quanto que a internet ela tem influenciado negativamente. Eu estou falando da parte negativa da internet. Podemos um dia falar da parte positiva também. É por isso que nós precisamos praticar aquilo que a palavra diz em Romanos 12. Não nos conformeis com este século. Não podemos tomar a forma, né? Não conformeis é não tomar a forma, não ser igual. Nós não podemos. O grande problema da maioria dos cristãos é que estão querendo praticar, querendo viver, querendo fazer as mesmas coisas que o mundo está fazendo. Eles têm olhado para influencers e quer caminhar da mesma maneira, quer fazer da mesma maneira. Nós temos um estilo de vida. Nós fazemos parte de um reino que não é daqui. E nós precisamos caminhar de acordo com esse reino, de acordo com os princípios desse reino. Quando olhamos para a vida dos homens na Bíblia, quando nós estudamos, nenhum deles estavam preocupados em tomar a forma da época em que viviam. Nenhum daqueles homens. Daniel, Davi, José, nenhum homem daquele. Eles não negociavam as verdades da palavra de Deus. Eles não negociavam as verdades de Deus. Eles eram firmes naquilo que eles acreditavam e naquilo que eles caminhavam. E hoje se tornou muito comum misturar o santo com o profano. Hoje se torna muito comum. Se não tivermos discernimento, não vamos conseguir nem entender o que é o santo e qual que é o profano, de tão comum que se tornou. E muitas vezes, pessoas acabam usando versículos isolados, como 1 Coríntios 6,12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Tira do contexto, para justificar aquilo que eles estão vendo, para justificar aquilo que eles estão fazendo. Mas Paulo, quando nós olhamos e estudamos o contexto de 1 Coríntios 6, Paulo não se referia a todas as coisas no sentido absoluto. Senão nós vamos entender assim, então eu posso fazer isso daqui, mas não me convém, mas eu posso. Pecado é pecado, irmãos. O que Paulo estava tratando era sobre alimento. Paulo fala somente das coisas moralmente indiferentes. Paulo estava mostrando que para Deus não se importava com aquilo que a pessoa comia ou deixava de comer. Esse é o contexto de 1 Coríntios 6. Não é sobre pecado. Mas muitas vezes usamos textos para tentar justificar o nosso erro, para tentar justificar aquilo que eu
estou habituado a praticar. 1 Tessalonicenses 5 diz assim: foge da aparência do mal. Só um minuto, eu vou pedir para os irmãos desligar essa luz aqui, está atrapalhando aqui o tablet, por gentileza. Foge da aparência do mal. Nós precisamos fugir daquilo que aparenta ser mal. É interessante isso, irmãos. Fugir do mal, todo mundo sabe que é mal, então eu vou fugir. Agora, a Bíblia diz: foge daquilo que aparenta ser mal. E eu preciso ter discernimento, revelação e entendimento de saber o que é mal. Eu preciso fugir. E muitas vezes a sensação é que a nossa mente, ela se torna uma mente cauterizada, uma mente que está permitindo tudo. Você olha aquilo, é mal, mas eu vou olhar mais um pouquinho. No outro dia você olha, mas isso aqui não faz tanto mal assim, né? Porque eu tenho minha vida de oração, eu vou na igreja, eu vou no grupo caseiro. Não tem problema aqui eu seguir uma rede social XYZ, não tem problema. Isso daí vai se tornando comum. Isso vai se tornando comum nas nossas vidas. E devido a essa mente cauterizada, o que nós encontramos hoje? Infelizmente encontramos muitos maridos que não estão sendo o alicerce dentro das suas casas. Muitas vezes homens emocionalmente fracos, sensíveis. Muitas vezes falam que são sacerdotes, mas agem completamente diferente. Pois se nós estudarmos o papel do sacerdote, qual que era o papel do sacerdote? Apresentar o pecado do povo diante de Deus, no Santo dos Santos, uma vez por ano. E ele também deveria estar limpo. O papel do sacerdote era, se alguém da comunidade estivesse doente, era ele que orava. Se alguém da comunidade estivesse com lepra, era ele que orava e examinava. Ia lá na casa, examinava. Você fica agora 7 dias afastado, volta daqui 7 dias, se apresenta a mim. Então o papel do sacerdote é muito mais além do que nós pensamos. Ele orava pelos doentes, ele ministrava, ele apresentava o Senhor para aquela comunidade. E muitas vezes, nós homens, eu sou sacerdote, mas só na hora que a minha esposa precisa me obedecer, né? Eu falo, sou sacerdote dentro dessa casa, mas a hora que ela precisa ser ministrada, não tem o sacerdote. Na hora que ela precisa ser sondado o coração dos meus filhos, o sacerdote desaparece. Aí eu transfiro a responsabilidade para outro sacerdote. Maridos que passam mais tempo no celular, mais tempo nas redes sociais, ao invés de se dedicar para a sua família. Onde eles deveriam investir tempo em sua casa, sobre sua esposa, sobre seus filhos, examinar o coração da esposa, examinar o coração dos seus filhos, vigiar aquilo que está entrando dentro da sua casa. Esse é o papel do marido. Mas ele está tão focado naquilo que não edifica, nos prazeres do mundo, que ele acaba negligenciando. Mulheres que vivem uma vida baseada na internet. Por isso que nunca estão satisfeitas com ela mesma. Nunca estão satisfeitas com o corpo, com o cabelo, com as roupas, pois sempre irão encontrar uma mulher mais bonita na internet. Isso é fato. Nós homens não achamos um homem bonito na internet, só as mulheres. Ao invés de elas dobrarem seus joelhos e clamarem pelos seus maridos,
pelos seus filhos, intercederem pelas demandas de dentro da sua casa, pelas demandas da igreja, meditarem na palavra do Senhor, para que sejam edificadas. Não, elas ficam perdendo tempo naquilo que não edifica. Fica perdendo tempo em redes sociais. Ficam perdendo tempo em Instagram, Facebook. Mulheres que deveriam estar orando pelos seus maridos, na verdade, acabam expondo seus maridos para outras mulheres, falando mal deles. Às vezes tem um grupinho lá com 4 ou 5 mulheres, o assunto é o marido. Ah, meu marido deixa a toalha no chão. Ah, meu marido não ora em casa. Ah, meu marido não faz isso. Ah, meu marido não faz aquilo. Ah, porque o meu marido... Irmã, vai orar. Vai dobrar o joelho e orar para o Senhor. Foi você que escolheu ele. Vai ensinar, vai orar. Pega na mãozinha do marido, desenha. Ó, toalha não fica no chão. Roupa não fica no chão. Você falando para a tua irmãzinha do lado, você não vai fazer com que ele mude. Você não vai gerar mudança no coração dele. Você vai falar mal dele, vai expor o seu marido, o seu irmão em Cristo. E a irmã vai chegar em casa e vai expor para o marido também, ó. O irmão lá, o marido da irmã não deixa a toalha no chão. Você não vai deixar, tá? Isso daí acontece nas casas brasileiras, né? Nas melhores famílias. Mas nós precisamos ter essa mudança de comportamento, irmãos. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Por causa disso tudo, devido à falta dessa busca do Senhor, devido à falta de investir tempo na presença do Senhor, com oração, jejum, compartilhar a palavra. Por isso que estão no nosso meio muitos doentes e mortos espirituais. Pessoas mortos espiritualmente. Só vem numa reunião de domingo, num grupo caseiro, e não experimenta mais aquilo do Senhor. Pois não estão se alimentando da palavra da vida, não estão se alimentando do pão vivo, da água viva. Aí a pergunta é, como que a palavra do Senhor irá se cumprir em nós, quando Jesus falou que rios de águas vivas fluirão do vosso interior? Como? Para que a água possa fluir do nosso interior, precisa ser cavado com profundidade. Não é algo raso. Se alguém já viu algum poço artesiano, é algo profundo. Não é meio metro que você vai encontrar água. Então, para que essa água possa fluir do nosso interior, água viva, precisa ser cavado com profundidade. Senão nós produziremos, contrário é verdadeiro também, uma água morta, uma água que não dá vida, uma água contaminada. Precisamos buscar com profundidade, precisamos cavar mais profundo. E essa palavra só irá se cumprir em nós, quando nós investirmos tempo diante de Deus. Quando nós clamarmos para que o Espírito Santo nos encha, para que possamos ser usados na vida de outras pessoas, para que da minha vida possa fluir fontes de águas vivas, eu preciso clamar ao Senhor, e eu pegar essa água, essa fonte, e repartir com aquele que está ao meu lado. Repartir às vezes com o meu irmão que está sentado na cadeira ao lado, que não está muito bem, que está se alimentando com uma água contaminada. Mas para isso eu preciso buscar com dedicação, eu preciso buscar com profundidade, eu preciso investir tempo, eu preciso meditar na palavra. E muitas vezes a nossa mente, como eu falei anteriormente, eu falei que a nossa mente às vezes é tomada por pensamentos que não provêm de Deus. E quando esses pensamentos virem sobre nós, o que nós precisamos fazer?
Nós precisamos praticar a palavra de Deus, a palavra que nos ensina. Quando vir pensamento que não edifica, eu preciso pensar o que a palavra diz. Em Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Da mesma maneira que vem pensamentos sobre nós, pensamentos que não são de Deus, a palavra nos ensina aquilo que eu devo praticar, para que minha mente seja transformada, para aquilo que veio sobre a minha mente possa ser dissipado. Paulo declara aos santos que Deus guardará o coração e os pensamentos deles em Cristo Jesus. O nosso pensamento precisa estar em quem? Em Cristo Jesus. Mas Paulo também não se esquece de alertá-los de que eles também têm a sua parcela de responsabilidade. Deus não protege os pensamentos de quem não quer se manter puro, irmãos. O nosso papel é meditar na palavra. O nosso papel é dobrar o nosso joelho e orar. E muitas vezes nós temos que pedir para o Espírito Santo que nos ajude a orar. Porque às vezes, não sei vocês, mas eu às vezes tem dia que eu não consigo orar. Senhor, me ajuda. Senhor, coloca o meu coração, Senhor, inclinado para ouvir a Tua voz. Então esse é o nosso papel. Se eu pratico aquilo que a palavra me ensina, o Senhor vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Não adianta citar apenas esse versículo no momento da tentação. Não resolve nada. A palavra diz isso, mas tá, e daí? O que você fez para chegar aí? Não é um passe de mágica. É uma prática constante. Versículo 8 de Filipenses 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo nos dá um conselho daquilo que precisamos guardar a nossa mente, da forma que nós precisamos guardar a nossa mente. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, isso precisa ocupar o nosso coração e a nossa mente. Quando eu começo a praticar essas verdades da palavra, começo a ser transformado na minha forma de pensar, começo a ser transformado na minha mente, e a minha mente começará a ser renovada. Então existe uma prática, existe um exemplo para ser seguido. Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós precisamos crer nessas verdades, meus irmãos. Nós precisamos crer nas verdades de Deus, nas verdades que a palavra do Senhor nos ensina. Precisamos aprender a discernir a voz do Espírito Santo. Precisamos aprender a discernir a voz do nosso bom pastor. Pois na época em que nós vivemos, existem muitas vozes nesse mundo. E caso não conheçamos a voz do nosso bom pastor, eu serei conduzido ao erro. Eu irei acreditar na voz de qualquer um. Então eu preciso conhecer a voz do meu bom pastor. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta de várias maneiras: som estrondoso, vento impetuoso. Se ele quiser se manifestar com um barulho, mas muitas vezes ele se manifesta de um sussurro, que a palavra no original significa sussurro. Se eu não estiver com meu coração aquietado, se eu não estiver com a minha mente alinhada, eu não vou ouvir esse sussurro do Senhor. E nós precisamos discernir a voz do Espírito. Deus nos deu o Espírito Santo para que entendamos o que Ele quer nos dizer. Quando nós nos
entregamos ao Senhor, quando o Senhor transforma as nossas vidas, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá a revelação, nos dá uma audição aguçada para ouvir aquilo que o Senhor está dizendo. João 10:10 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Por quê? Porque elas conhecem a voz do bom pastor. Elas conhecem quem está falando com elas. Se nós fazemos parte do aprisco do Senhor, se eu faço parte do rebanho do Senhor Jesus, nós precisamos conhecer a voz do nosso bom pastor. Amém? Devemos nos acostumar a pensar com a mente de Cristo. Devemos nos acostumar a pensar com essa nova mente. E todas as vezes que vier pensamentos que não sejam bons, você pode orar e começar a meditar, a proclamar as palavras do nosso Senhor Jesus. Na última ministração do Israel, ele usou uma frase que impactou meu coração, que diz assim, que todas as vezes que eu chego mais perto de Deus, a presença dele me limpa e me purifica. Todas as vezes que a gente chega mais perto do Senhor, a luz do Senhor nos limpa, a luz do Senhor nos purifica de todo pecado, de toda amarra, de tudo aquilo que nos atrapalha. Quanto mais perto da luz do Senhor eu estou, mais nítido fica o caminho para eu seguir. Efésios 4:23 diz: e vos renoveis o espírito do vosso entendimento. Quantas vezes a palavra diz, quantas vezes a palavra nos ensina que nós devemos renovar a nossa mente? Vários versículos. Ou seja, é algo extremamente importante. É algo que precisa ser pensado, irmãos. Por que que a palavra nos mostra, a palavra nos exorta, a palavra nos ensina a renovar o nosso espírito do vosso entendimento? Existe um espírito que tenta se formar na nossa mente, pois o homem natural não entende das coisas do espírito. Paulo, ao dizer que temos a mente de Cristo, indica que é preciso rejeitar nossa própria mente carnal. Quando Cristo cravou o nosso velho homem na cruz, Ele não crucificou apenas o corpo do pecado, mas Ele também crucificou toda a nossa velha natureza. Tudo foi crucificado com Cristo Jesus naquela cruz. E eu preciso ser renovado. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ou seja, se nós entregamos a nossa vida para o Senhor, se nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, eu preciso ser renovado, revestido com o novo homem. A palavra diz que as coisas velhas já passaram, e eis que eu faço todas coisas novas. Eis que eu faço nova todas as coisas. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Precisamos de uma limpeza completa na nossa vida. Temos que nos despojar-nos daquilo que trazemos por herança natural. Muitas vezes trazemos coisas por herança natural da velha natureza, do velho homem. Pois a nossa velha natureza, ela é aliada de Satanás, porque foi contaminada em Adão e Eva, pela entrada do pecado, fazendo com que o nosso entendimento fosse obscurecido. Por isso que a mente carnal tem afinidade com o diabo. Ele usa como aliada para amarrar-nos, escravizar-nos, arruinar-nos e paralisar-nos. Ele usa a nossa própria mente para fazer tudo isso com a gente. E a nova natureza, ela é criada em nós através da justiça e santidade da verdade. Amém?
e começa a formar uma nova mente que modifica a nossa maneira de viver. Então, quando eu entendo, quando a minha mente ela é renovada pela ação do Espírito Santo, ela começa a formar uma nova mente, uma mente renovada. Um homem espiritual é aquele que diferencia claramente entre a mente de Cristo e a sua própria mente carnal. Esse é um homem espiritual. O inimigo, vou falar uma coisa para vocês, o inimigo ele sabe usar bem a Bíblia. Ele sabe usar bem a Bíblia. Se ele jogasse as suas mentiras de forma aberta, quem de nós acreditaria? Se ele chegasse para nós e desse um frasco escrito veneno, quem tomaria aqui? Ninguém. Mas ele chega com um bolo, um delicioso bolo, e dá para você, e quem que comeria o bolo? Então Satanás, o inimigo, ele envolve, pega 90% de verdade e envolve na mentira. E esses 10% já faz um estrago. Então por isso que nós precisamos discernir aquilo que realmente é verdade do Senhor. Por isso que nós precisamos discernir. Em João 8,44 diz, porque nele não há verdade, é pai da mentira. Muito do que pensamos, dizemos, vivemos, está fundamentado em mentiras que nascem em Satanás. Nossa mente se acostuma a ouvi-las e assim, elas determinam a nossa conduta. Muitas vezes nós falamos assim, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Tem a síndrome de Gabriela, né? Tem uma música, os mais antigos, eu não lembro, né? Eu aprendi isso aí porque o Alcione fala bastante. Não é da minha época, tá? Aí cria essa mentira, dizendo que eu nasci desse jeito, eu cresci desse jeito, eu vou continuar desse jeito. Mas a palavra diz que nós somos uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Em quem que eu vou acreditar? E na Gabriela ou na Bíblia? E eu vou acreditar na Bíblia. Satanás usa as mesmas coisas para nos enganar. Ele não é criativo. E por causa da nossa imaturidade, muitas vezes caímos nas suas armadilhas. E João 10 fala que o ladrão vem somente roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Por mais que esse texto aqui ele está falando sobre um mercenário, sobre um falso pastor, mas ele se encaixa também e descreve a ação de Satanás. Podemos usar nesse contexto. A função do diabo é essa, ele lança dardos sobre os nossos pensamentos, vem roubar aquilo que está sendo construído em minha vida, matar os planos de Deus que tem sobre mim, destruir a nossa vida espiritual. Ele vem incutindo mentiras em nossos corações, colocando engano nas nossas mentes. Essa é a função dele. E ele usa ferramentas para isso. E muitas ferramentas que nós temos acesso o dia todo. Tudo isso para que erremos o alvo. Tudo isso para que possamos tirar o foco, o olhar de Cristo Jesus, da pessoa de Cristo. Muitas são as mentiras que ele tenta introduzir sutilmente em nós para nos confundir. Ele não vem de uma forma abrupta, ele vem de uma maneira sutil. Ele vem colocando ideologias sutis, ele vem colocando pensamentos de uma maneira sutil. E quando nós percebermos, às vezes já é tarde. Então nós precisamos ter essa mente de Cristo. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor, para que possamos entender claramente. Então nós precisamos exercitar-nos no uso da verdade de Deus, para contrapor aos seus ataques. Nós precisamos usar a palavra do Senhor, irmãos. Nós precisamos usar a palavra do Senhor para contrapor os ataques do inimigo.
Tiago diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Para resistir, algumas vezes é preciso fugir também. Alguns pensam que é enfrentar, mas precisamos cuidar para não sermos enganados. Lá atrás eu li que nós precisamos fugir da aparência do mal. E muitas vezes nós precisamos fugir. Para que eu possa resistir o engano, eu preciso ter convicção das verdades. Como que eu irei contrapor a mentira se eu não conheço a verdade? Como que eu irei argumentar contra a mentira se eu não conheço qual que é a verdade? E se eu não conheço a verdade, qualquer um que chegar para mim e falar que isso é verdade, eu vou acreditar. E é isso que ele faz. É isso que ele faz. Não, não tem problema não. Não, isso aqui não tem. Não, só um pouquinho. E se eu não conheço a verdade, ele vai fazer uma ciranda com a gente. Quando a mente não está edificada com as verdades de Cristo, o resultado é semelhante a uma casa semi-destruída, sem portas, sem janelas, sem proteção. O que acontece com essa casa? Bichos entram a hora que eles querem. Imagina uma casa, sem janelas, sem portas. Vai entrar bicho, vai entrar aranha, vai entrar cobra, jacaré, tudo que for possível ele entra. Resolve eu ir lá e tirar aqueles bichos? Eles vão voltar novamente. O que eu preciso fazer? Colocar janela, colocar porta, colocar telhado. Então eu preciso fechar a casa. Eu preciso fechar as brechas. E a nossa mente, ela não deve ser edificada com um simples conhecimento humano, mas com a verdade que está em Cristo Jesus. Essa verdade se manifesta através de sabedoria, que é o conhecimento aplicado, e através de muito relacionamento com Deus. A verdade eu não aprendo apenas no meu intelecto, não aprendo apenas com conhecimento humano, mas eu aprendo com muita dedicação na presença do Senhor. Porque Cristo disse que edificaria sua igreja, uma igreja contra a qual as portas do inferno não prevaleceriam. A igreja que Cristo se refere está edificada sobre um firme fundamento, firme e estável, com pedras bem encaixadas entre si, de tal maneira que, ainda que todo o exército do inferno se levantar contra ela, não vai prevalecer. Quem crê nessa verdade? Amém? Só que muitas vezes nós encontramos um panorama totalmente diferente que a gente observa dentro das congregações, na vida das pessoas. Muitas pessoas que se encontram instáveis, sem equilíbrio emocional, até uma leve brisa as derruba, mas ela faz parte da igreja. Só que se ela está de uma forma instável, como que vai ser essa pedrinha na construção? Como que vai estar essa pedra na construção? Deus prometeu edificar uma igreja tal que nem o inferno, nem os demônios, nem Satanás, nem problema, nem tribulações, nem os anjos, nem o presente, nem o porvir, nada poderá destruí-la. E nós fazemos parte dessa igreja, nós somos essa igreja. A igreja não é esse templo aqui físico, 4 paredes, a igreja somos nós. Então o Senhor está dizendo o que para nós? Que nós, nem o inferno, nem demônios, nem Satanás, nem problemas, nada poderá nos destruir em Cristo Jesus. Só que para isso nós precisamos estar em Cristo Jesus. E veja se essa é a maior glória de Deus, é a glória do Senhor Jesus, tomar homens, pecadores, mortais e fracos, para transformá-los, purificá-los e enchê-los da verdade de Deus. Isso precisa assentar no nosso coração, meus irmãos. Isso precisa assentar no nosso coração, porque nós fazemos parte dessa igreja, somos nós, o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor. Só que às vezes caímos nas armadilhas do diabo, porque não conhecemos ou esquecemos
as verdades de Deus para nós. Às vezes eu sou enganado porque eu não conheço ou eu esqueço. Pois nós estamos muitas vezes preocupados em agradar a homens, do que buscar conhecer aquilo que o Senhor tem falado. Muitas vezes nós estamos preocupados em agradar pessoas, e muitas vezes agradar a nós mesmos, né? Vamos ser sinceros. Do que conhecer aquilo que realmente o Senhor tem falado para nós. João 31 disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para que eu me torne um verdadeiro discípulo, eu preciso permanecer na palavra do Senhor. Isso é o que a Bíblia diz. Para que sejamos verdadeiros discípulos, nós precisamos permanecer aonde? Na palavra do Senhor. Não tem como eu permanecer na palavra do Senhor e permanecer no TikTok, sei lá onde, Instagram. Não tem. Eu tenho que permanecer na palavra do Senhor. E após isso, eu conhecerei a verdade, e ela me libertará. Então, para eu ser livre, eu preciso permanecer na palavra do Senhor. Eu preciso ser um verdadeiro discípulo da palavra do Senhor. E aí eu conhecerei a verdade, e ela me libertará. E quem é essa verdade, igreja? Jesus. Jesus Cristo é essa verdade. A verdade que está em Jesus não é o enunciado teológico apenas, ou uma explicação. É uma palavra poderosa. Não é algo teológico. É uma palavra poderosa. Tem caráter e confere caráter à vida. Quando alguém conhece a verdade, esta o liberta. A mentira escraviza, subjuga e mata. A verdade cura, restaura e transforma. Amém? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Às vezes você pode perguntar, mas o que liberta? É a verdade ou é Cristo? Ambos é a mesma coisa. Essa verdade é o Filho. Essa verdade é o Verbo de Deus que se fez carne. Essa verdade é a palavra de Deus que se fez carne e foi revelada pelo Espírito Santo. Essa é a verdade de Deus. Cristo Jesus encarnado. Quando um quarto está às escuras, o que eu faço? Eu tento tirar a escuridão de dentro do quarto? Não. Eu vou, ligo a luz ou abro a janela. Quando a luz penetra naquele quarto, a escuridão ela é dissipada. Da mesma forma acontece com a gente. Como que faz para tirar a escuridão das nossas vidas? É quando a palavra do Senhor, quando a luz do Senhor brilha sobre nós, aquilo que existe de escuridão, ela vai sendo dissipada. João 14, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não é 33% caminho, nem 33% verdade, nem 33% vida. Ele é 100% caminho, 100% verdade e 100% vida. Essa verdade nós precisamos caminhar. A verdade é um caminho, é o caminho de Deus que devemos seguir. E à medida que nós avançamos no pleno conhecimento da verdade, conhecemos a Cristo e essa verdade nos traz vida. Então nós precisamos caminhar no pleno conhecimento da verdade. Nós precisamos caminhar com profundidade. Jesus mostra que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra maneira de vir ao Pai, se não for por Jesus. Não existe outro caminho para ser seguido. Não existe outra vida para ser seguida. Não existe outra verdade para ser seguida. É somente Cristo, Jesus. Isso precisa assentar no nosso coração. Porque quando isso não assenta no nosso coração, se levantam muitas heresias. E nós vemos um monte de heresia. Cristo Jesus. O Senhor
O Senhor fala no singular, destacando que existe apenas um caminho, uma vida e uma verdade. Porém, para que eu conheça a verdade, eu preciso me empenhar, eu preciso de disciplina, preciso de obediência, preciso buscar a verdade da palavra do Senhor. Não é algo simplesmente que eu vou lá, sento 5 minutos, leio um versículo bíblico, posto no Instagram, posto no status do WhatsApp, faço a mãozinha lá, amém. Não, não é isso. Precisa disciplina, precisa dedicação, precisa empenho, precisa investir tempo. Alguns falam em gastar tempo com o Senhor, eu não gosto desse termo gastar tempo. É investir tempo, da mesma maneira que eu não gasto tempo com a minha família, eu invisto tempo com a minha família. Então nós precisamos mudar às vezes o que a gente fala. Vou gastar tempo aqui lendo a Bíblia. Não, você não vai gastar tempo lendo a Bíblia, você vai gastar tempo fazendo outra coisa, menos ler a Bíblia e menos orar. Isso é investimento. Pois quando mais eu busco e aprendo da verdade, quando me apresentarem algo que não faz parte da verdade, eu saberei diferenciar e não cairei nas armadilhas do inimigo. Quando eu conheço essa verdade, se me apresentar algo que é falso, eu sei diferenciar. Eu olho e falo, isso aqui não é verdade não. Isso aqui não é verdade. Só que quando eu não faço isso, quando eu não invisto tempo conhecendo as verdades do Senhor, qualquer coisinha falsificada do Paraguai me engana. Qualquer coisa. Não, isso aqui é original. Não, não é original. Então eu preciso investir tempo no Senhor. Eu preciso conhecer. Precisamos conhecer a verdade. Pois quando eu conheço a verdade, nenhuma mentira vai me enganar. Lá em Gálatas, estou quase encerrando aqui já, irmãos. Falta só 38 slides. Chegando no fim. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Nós precisamos cuidar para que não sejamos iguais ou piores que os irmãos em Gálatas. Às vezes somos fascinados com coisas tão pequenas. Deixamos de obedecer a palavra do Senhor por coisas tão pequenas, para agradar a nossa carne, para agradar a nossa vida. E essa coisinha tão pequena pode nos conduzir para o inferno. Negócio tão pequeno. Tem uma música, não lembro agora quem canta, que fala assim, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Nem sei quem que canta essa música. Mas quem já experimentou, cara, não podemos nos agradar em viver com outras coisas. Não podemos. E às vezes somos enganados fascinados por algo tão mínimo. Abandonamos a beleza do Senhor, abandonamos a palavra do Senhor, abandonamos as verdades do Senhor para agradar a nossa alma, para agradar a nossa carne, para agradar sei lá quem. Pois às vezes somos influenciados por situações no dia a dia que nos impedem de crescermos, de nos aprofundarmos mais nas verdades do Senhor, e com isso ficaremos raso na palavra de Deus. Somos influenciados. Por isso que hoje existe um monte de influencer aí, né? Tudo que é tipo de influência, para influenciar as pessoas. Ao invés de nós influenciarmos pessoas, nós somos influenciados com coisas do mundo. Às vezes é uma incoerência isso. Porque eu, que deveria influenciar alguém que está ao meu lado, que não conhece o Senhor, eu deixo a pessoa me influenciar. E Efésios 4 diz, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro.
A palavra nos alerta para não sermos mais como meninos. Um menino, eu tenho um filho pequenininho, caçulinha, quem tem criança, sabe que ele é induzido por muita coisa. No momento quer correr, outro quer pular, quer gritar, quer brincar, quer comer, não quer mais. Quem tem filho pequeno sabe que é assim. Isso é um menino que não tem maturidade, que não tem revelação, que não tem discernimento, que troca aquilo que é precioso por um carrinho de R$ 10 do Paraguai, que troca aquilo que é precioso por um picolé. E às vezes nós trocamos aquilo que é precioso por muitas coisas que não valem nada. Então a palavra nos ensina, nos orienta para não sermos mais como meninos. Nós precisamos crescer, nós precisamos ter profundidade, nós precisamos ter entendimento, revelação. Quando eu conheço a verdade da palavra de Deus, não serei induzido ao erro. Para que isso aconteça, a verdade do Senhor precisa estar firmada na minha mente e no meu coração. Amém? E tudo isso até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tem um objetivo, tem um foco, tem um alvo. A igreja se edifica na medida em que vai crescendo, vai conhecendo o Filho de Deus e apropriando-se da verdade que nele está. A igreja ela vai se fortalecendo dessa maneira. A igreja vai se fortalecendo em fazer eventos, ela vai se fortalecendo aqui, na palavra do Senhor. Tudo isso para que possamos chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E quando eu tenho pleno conhecimento do Filho de Deus, eu sei quem é Jesus, e eu sei a quem eu sirvo. Para que tudo isso possa acontecer em nossas vidas, precisamos abrir mão daquilo que nos atrapalha. Precisamos abandonar toda amarra, toda corrente, todo pecado, tudo aquilo que tem nos atrapalhado, todo o peso de pecado sobre a nossa vida, nós precisamos abandonar. Nós precisamos abandonar isso daí para que possamos crescer no pleno conhecimento. Somos nós que decidimos mudar a nossa forma que estamos caminhando. Precisamos ter iniciativa e atitude para transformarmos a maneira de caminhar. Essa decisão, irmãos, de pegar a palavra, pegar a Bíblia, de ler, de orar, de meditar na palavra, é nossa. É nossa. E o Espírito Santo nos capacita. Mas eu preciso ter a atitude, eu preciso sair da inércia, eu preciso sair da forma que eu estou para me mover em direção ao Senhor. Somos nós que decidimos. Quando nós nos convertemos, a palavra conversão tem origem no latim que diz ato de voltar-se ou mudar de direção. Então, quando nós nos convertemos, nós estávamos indo para a morte, nós estávamos indo para o pecado, nós estávamos indo para a condenação eterna. Nos convertemos para o caminho oposto. Mudamos a nossa direção, mudamos a rota da nossa caminhada. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então nós precisamos crer nessa palavra, irmão. A nossa luta é para destruirmos fortalezas e sofismas que se levantam em nossa mente. É isso. Efésios fala sobre a armadura do cristão. Essa armadura é para que eu possa lutar essa batalha aqui, irmão. A armadura não é contra o meu vizinho, contra a minha esposa, contra meus filhos, contra meus irmãos aqui. Não, não é isso. A armadura do cristão é para que possamos enfrentar essa batalha. Tudo isso que se levanta na nossa mente, todo esse sofisma, todo esse engano, toda essa mentira, é para nos afastar das verdades de Deus.
E aí, como que eu faço todas essas coisas? Como que eu faço para resolver todos esses problemas? Algo simples. Orando, pedindo ao Senhor, para que Ele possa te capacitar a abandonar tudo aquilo que não edifica na sua vida. Não existe um passo de mágicas. Existe uma decisão. Existe uma oração. Existe estar determinado a falar assim: Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais perder tempo naquilo que não edifica. Eu não quero mais perder tempo em redes sociais, em isso, aquele outro. Eu quero me dedicar na sua palavra. Eu quero prostrar o meu joelho. Eu quero orar. Eu quero clamar ao Senhor. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Seja sincero com o Senhor. Faça a oração sincera, não a oração farisaica, né? Ó, como santo que eu sou. Não. Um passo de pó. Eu preciso da ação do Teu Espírito Santo em nós. E que o Senhor nos capacita. Amém? É isso que eu queria compartilhar com a igreja. Que o Senhor possa conduzir o nosso coração. Amém, irmãos. Acho que essa palavra falou no nosso coração. Não sei você, mas eu queria dizer